nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão nesta noite de quarta-feira. Então, meus irmãos, eu vou pedir à nossa querida irmã Selma que nos auxilie fazendo a leitura da página inicial dos nossos trabalhos. Essa página, ela tem como tema iniciativa, né? É uma página que foi recebida por Carlos Bacelli e ela, né, é uma mensagem de Odilon Fernandes, bastante pródigo em mensagens e informações. Vamos prestar atenção, por favor, irmã. Boa noite a todos. Iniciativa. Sentindo em si os sintomas da mediunidade, o médium carece de tomar a iniciativa de exercê-la, caso esse seja o seu desejo. O médium não deve esperar, por exemplo, que o espírito leve para a mesa, tome o seu braço e comece a escrever. Como, igualmente, não deve permanecer na expectativa da incorporação, sem que se disponha ao transe. Os espíritos costumam tomar a iniciativa do primeiro passo, dando sinal de sua presença junto ao medianeiro, mas a caminhada posterior é de sua livre vontade. O espírito que constrange o médium ao transe mediúnico não é um espírito esclarecido. Os espíritos conscientizados não forçam o médium ao exercício da mediunidade, nem tampouco o molestam para que adira aos seus propósitos. No entanto, na maioria dos médiuns, a tarefa mediúnica os preserva da obsessão, porque os canais mediúnicos, não ocupados pelos benfeitores, acabariam sendo utilizados por espíritos irresponsáveis. A mediunidade, quando exercida com discernimento, é valioso canal de esclarecimento para o médium, que deseja avançar na senda do progresso espiritual. Afastada a hipótese de qualquer problema orgânico, o que se fará consultando um médico? Os sintomas da presença da mediunidade são característicos, embora sofram ligeiras alterações de médium para médium. Vozes, visões, desejo incontido de falar ou escrever, sonhos lúcidos, palpitações, dormência nas mãos no caso específico da mediunidade curadora, constante sensação de indefinida companhia espiritual. Ante os sintomas evidentes de mediunidade, o medianeiro necessita, como primeira iniciativa, procurar segura orientação doutrinária em casa espírita de reconhecida idoneidade. Obrigada. Boa noite a todos. Bem, meus irmãos, após essa mensagem de Odilon Fernandes, captada por Bacelli, que foi lida pela nossa irmã Selma, vamos então dar continuidade aos nossos estudos da obra Nos Domínios da Mediunidade. Desta feita, será estudado o capítulo 15, continuação, e o trabalho foi elaborado pelo nosso irmão Alcir Mesquita, mas ele vai ser apresentado, foi elaborado pelo Gilberto Mesquita, mas ele vai ser apresentado pelo seu irmão Alcir Mesquita. Prestemos a máxima atenção a ele, que ele seja muito inspirado nesse trabalho. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, o nosso meigo amado Mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje. Como o Dionísio enfatizou aqui no início,
O estudo é do Gilberto, ele que preparou, né? Nós fizemos uma análise juntos, eu sou só o papagaio. O capítulo 15 é um capítulo muito interessante. Eu acho que ele fala um pouco da nossa rotina do dia a dia e nosso cotidiano, né? Então, é bem oportuno e tem tudo a ver com a mensagem de harmonização que nós lemos agora de manhã. Forças viciadas, né? Hoje, nesse capítulo, Hilário e Aulus estão se deslocando para visitar uma outra casa espírita. Eles estão em deslocamento, né? Prevista no plano de trabalho deles. No trajeto, eles encontram algumas pessoas encarnadas que mantêm de alguma forma um relacionamento mediúnico com entidades desencarnadas, em diferentes locais públicos ou reservados, fora de casas espíritas e com pessoas que não têm noção que são médiuns, mediunidade torturada. É bem curioso, né, e essa introdução é importante para nós, que vocês vão ver ao decorrer do estudo, que ele está falando sobre essa mediunidade torturada, né, que acontece inclusive em locais públicos, e a gente vai recordar muito, inclusive fizemos uma referência a isso, a Manuel Filomeno de Miranda. Então, nós estamos ali com a mediunidade, né, no limiar, que é ela sendo usada como processo obsessivo. Forças viciadas na rua. Dirigíamos-nos a outro tempo espírita, em companhia de Aulus, segundo o nosso plano de trabalho, quando tivemos nossa atenção voltada para uma enorme gritaria. 2 guardas arrastavam de restaurante barato um homem maduro em deploráveis condições de embriaguez. O mísero esperneava e proferia palavras rudes, protestando. Observem o nosso feliz irmão, determinou o orientador, né? Aulus chamou a atenção. Achava-se o pobre amigo abraçado por uma entidade da sombra, qual se um polvo estranho a absorvesse. Quer dizer, o envolvimento fluídico era de tal maneira que ele compara com um polvo, né? E a ilustração que o Gilberto escolheu para esse slide aqui me lembra muito de Olindo comentando, de Olinda Amorim, que quando ele vê um bebendo, né, na barra do bar, ele vê muitos, porque são eles e os seus obsessores, né? Num átimo, num momento, num curto espaço de tempo, reparamos que a bebedeira alcançava os dois, porquanto se justapunham completamente um ao outro, exibindo as mesmas perturbações. Quer dizer, as emanações fluídicas do médium alcançavam o obsessor e ambos tinham o mesmo comportamento decorrente da embriaguez. Em breves instantes, o veículo buzinou com pressa e não nos foi possível dilatar anotações. O quadro daria ensejo a valioso apontamento. Ante a alegação de Hilário, o assistente considerou que dispunhamos de tempo bastante para a colheita de alguns registros interessantes e convidou-nos a entrar. A casa de pasto regurgitava, lotada, né, cheia, lá nesse restaurante. Lá dentro, certo, recolheríamos material adequado a expressivas lições. Transpusemos a entrada, as emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição, se demoravam expectantes. Alguns sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam. Nisso, encontrando alegria e alimento. O processo obsessivo tem muito a ver com isso, nós vamos analisar aqui, né? É um espírito muito apegado às coisas da matéria, ele tem necessidade das sensações materiais que ele tinha com o seu corpo físico, e o que ele faz é se aproximar e estimular que alguns transeuntes desavisados, médiuns principalmente, que dão passividade, ele atua, estimula e desfruta, né, o sentido e a percepção daquela atividade.
Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes. Indicando-as, informou o orientador, muitos de nossos irmãos que já se desvencilharam do vaso carnal se apegam com tamanho desvario às sensações da experiência física que se cosem, olha o verbo que ele usa, coser, né? Eles se costuram a você, né? Se cosem àqueles nossos amigos terrestres, temporariamente desequilibrados, nos desagradáveis costumes por que se deixam influenciar. Mas por que mergulhar dessa forma em prazeres dessa espécie? Hilário, disse o assistente bondoso, o que a vida começou, a morte continua. Porque quando nós desencarnamos, né, nós somos o mesmo, né? Nós não ficamos nem melhor nem pior. Nós somos exatamente quem nós éramos antes. E se nós somos demasiadamente apegados às sensações da matéria, e aqui ele está falando muito no sexo, no fumo, na bebida, né, que a gente vai encontrar aí nas fronteiras da loucura, o carnaval, todas as sensações, raiva, ódio, né? Então um espírito que tem muito ódio, muita raiva, ele se associa às pessoas sensíveis a esse sentimento, que sintonizam e estimulam, porque ele vive dessas vibrações, né? Esses nossos companheiros situaram a mente nos apetites mais baixos do mundo, alimentando-se com um tipo de emoções que os localiza na vizinhança da animalidade. Quer dizer, ambos, né? O encarnado e o desencarnado, ambos estão do mesmo patamar vibratório, apenas um com corpo físico, outro sem corpo físico. E eles se cosem, se costuram, se aproximam e não há meio de mediunidade unilateral, né? É bilateral. Ambos se querem, né? Como nós vimos na obsessão do capítulo passado, do 14, o Libório, né? Ele e a pessoa, a senhora que estava sendo atendida na casa espírita, eles se imantavam, né? É mútuo, é uma obsessão mútua. Não obstante haverem frequentado santuários religiosos, não se preocuparam em atender aos princípios da fé que abraçaram, acreditando que a existência devia ser para eles o culto de satisfações menos dignas, com a exaltação dos mais astuciosos e dos mais fortes. E aí acontece um fenômeno muito interessante que a gente percebe na mesa de dialogação, né? Que as pessoas vivem com aquela sensação do carpe diem, né? Aproveite o momento agora, que é agora. Por quê? Porque quando a vida do corpo físico terminar, é o nada, né? Então ele mergulha nas sensações terrestres, porque existe o nada após a morte do corpo físico. E repentinamente esse espírito encarnado perde o corpo físico, ele nem percebe, porque as sensações do espírito, os sentimentos, as vibrações ficam totalmente preservadas, né? Então tem um momento que ele não sabe que desencarnou e ele fica buscando e ele começa intuitivamente a perceber que essas associações são prazerosas e satisfazem a necessidade dele de atender esses anseios de sentimentos dessa natureza, né? Há um ponto que ele percebe que já desencarnou, percebe que não tem um corpo físico, mas se vê vivo como nunca, né? Aquele paradigma de que a morte é o nada, ele vê que não é verdade, mas diz, oba, vou continuar fazendo o que eu estou muito bem. O chamamento da morte encontrou-os na esfera de impressões delituosas e escuras. E, como é a lei, que cada alma receba da vida de conformidade com aquilo que dá, não encontram interesse senão nos lugares onde podem nutrir as ilusões que lhes são peculiares, porquanto, na posição em que se vêem, temem a verdade e abominam-a, procedendo como a coruja foge da luz. E se a gente lembrar quando nós estudamos, aconteceu na casa espírita, né? E eles, quando entram nesse ritmo, nessa alucinação do processo obsessivo, eles se nutrem disso e querem ficar assim, porque eles se sentem... O espírito desencarnado se sente muito poderoso, né?
Porque ele é livre, ele influencia, ele conduz, ele comanda. Então, ele além de alimentar todos os vícios que lhe davam prazer no passado, que ele gosta, ele está numa posição privilegiada, que ele se sente com muito poder, né? Então, vocês lembram que eles dizem o seguinte: quando um doutrinador, num processo de dialogação, né, um dialogador convida-os à reforma íntima, eles dizem o seguinte: não, nada disso. Eles querem nos punir pela reencarnação, porque eles sabem que essa é inevitável e eles querem fugir dela. Então eles dizem: não, nada disso, não vai nessa conversa mole do dialogador, não, porque o que ele quer é fazer com que a gente reencarne para ser punido, porque ele sabe que as consequências do ato dele são terríveis, mas ele julga e culpa o dialogador como sendo um algoz dele. Manuel Filomena de Miranda trata desse processo com muita clareza, né? A obsessão, de acordo com as obras do Manuel, é definida como o domínio que os espíritos exercem sobre as pessoas, a partir de influências mentais e energéticas, né? As obras descrevem os mecanismos da obsessão, que envolvem a ação de espíritos obsessores que manipulam o obsediado através da sugestão de pensamentos, né? Se você já é próprio e gosta do vício, do tabagismo, do álcool, do sexo desequilibrado, ele só faz uma estimulada, né? Ele faz só um reforço mental para que você aprofunde aquilo para a satisfação dele, levando a processos de perturbação e ao agravamento de problemas físicos e mentais. A obsessão se inicia com a influência de um espírito que pode ser resultado de um intercâmbio vibracional e mental. Pois não, Mauro? Esse processo que você está comentando em relação a isso é justamente o vampirismo que eles fazem. É o vampirismo, exatamente. O Mauro comenta aqui para nossa que o que eles fazem é vampirismo. É verdade, porque eles sugam energias vitais, né? Na medida em que ele quer absorver as sensações e sentir as sensações que você encarnado sente, como se ele também fosse encarnado, o que ele está fazendo é um vampirismo, né? Não está sugando o seu sangue, mas está sugando o seu princípio vital, né? E você cede, porque para ele entrar no domínio dos seus sistema nervoso central e absorver com clareza aquelas sensações que lhe são agradáveis, ele é obrigado a lhe sugar as energias vitais. A obsessão se inicia com a influência, né? Eu já falei, a pessoa que acolhe essas ideias acaba deixando dominar. E aí tem a mediunidade, quer dizer, é a mediunidade no seu extremo mais cruel, né? A mediunidade deseducada, que você tem um canal aberto, e o Beto trata muito bem isso durante o estudo, como nós vamos nos prevenir disso, né? Mas a mediunidade deseducada que é livre para qualquer tipo de... Eu digo que a mediunidade deseducada é um rádio que está destrambelhado, né? Você sintoniza a rádio que quer. E se ele está com o dial, né, o antigo sintonizador ruim, ele pode sintonizar em rádios bastante desagradáveis. Meu colega fez um gesto de piedade e indagou: entretanto, como se transformarão? Chegará um dia em que a própria natureza lhes esvaziará o cálice, respondeu Aulus convicto. Há 1000 processos de reajuste no universo infinito em que se cumprem os desígnios do Senhor, as leis de Deus, né? Chamam-se eles aflição, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento, cárcere. Existe uma série de processos que mitigam esse comportamento desvairado. Contudo, ponderei, tudo indica que esses espíritos infortunados não se enfastiarão cedo da loucura em que se comprazem. Quer dizer, eles se dedicam àquilo com tal prazer que ele percebe que o prazo será muito longo para que eles tenham fastio ou tédio com aquela atividade. Concordo plenamente, redarguiu o instrutor. Todavia, quando não se fatiguem, a lei poderá conduzi-los à prisão regeneradora. Como? A pergunta de Hilário ecoou cristalina e o assistente deu-se pressa em explicar. Há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória
para as almas necrosadas no vício. Temos, por exemplo, o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, o aleijão de nascença e muitos outros recursos, né? Recursos curadores, angustiosos embora, mas necessários e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada, desde o berço, em plena fase infantil. Na maioria das vezes, semelhantes processos de cura, né? E interessante você ver que esse sofrimento intenso, né, que ele descreveu aqui, cegueira, paralisia, epilepsia, ele trata como cura, porque é um espírito em total desordem. Então a cura passa por uma experiência encarnada dessa aí. A cura prodigaliza bons resultados pelas provações obrigatórias que oferece. E aí nós fomos buscar, porque Kardec não fala sobre isso no Livro dos Espíritos, mas fala na Revista Espírita de 1862, ele diz: eis um espírito que, em razão de sua leviandade e pouco adiantamento, não suspeita da reencarnação. Quando lhe chegar o momento de retornar a uma nova existência, que escolha poderá fazer? Isso é uma pergunta. E os espíritos respondem, evidentemente, uma escolha em conformidade com seu caráter e com seus hábitos, a fim de gozar e não espiar, até que seu espírito se ache bastante desenvolvido para lhe compreender as consequências. É a história do garoto inexperiente, que se atira aturdidamente a todas as aventuras e que adquire experiências próprias custas. Lembremos que para os espíritos atrasados, esses que estão sendo tratados no nosso livro, nos domínios da mediunidade, incapazes de fazer uma escolha com o conhecimento de causa, há encarnações compulsórias, né? E elas se dão por processos muito interessantes da justiça divina, né? Então, por exemplo, nesse caso ali, né? No bar, vamos pegar o mesmo exemplo do bar que Aulus está mostrando para Hilário e para André Luiz. Naquele dia, você imantado a uma das pessoas, por exemplo, uma senhora que estava ali, que de padrão comportamental equiparado ao bar, e acaba, ele está ali cozido, cerzido, agarrado fluidicamente àquela mulher, ela vai ter uma relação com alguém naquela noite, por puro divertimento, e engravida. Quem vocês acham que reencarna no corpo daquele feto que a prostituta acabou tendo? Quem é? Quem que vocês acham que reencarna naquele dia, compulsoriamente? Help! Preciso de ajuda. Quem? Quem reencarna? Surgiram? O obsessor. O obsessor está ali, já está tão imantado fluidicamente, tão próximo, que o ato, quase que o feto o suga para um processo reencarnatório compulsório. E aí, voltando um pouquinho ao slide anterior, tem um conceito que é fundamental para nós entendermos. Aulus nos diz, ele pode estar com mongolismo, hidrocefalia, paralisia, cegueira, epilepsia. Quem vai determinar qual desses remédios para cura ele vai vir? E aí a gente vem no conceito fantástico do modelo organizacional biológico, né? O MOB. O modelo organizacional biológico, que é o seu perispírito. Obrigado, Dionísio. O Dionísio me corrigiu aqui. Modelo organizador biológico, é isso mesmo? Que é o perispírito. Então, olha só como a reencarnação compulsória já foi definida por ele mesmo. Ao se atrelar àquela prostituta que estava ali bebendo e saiu e teve uma relação e engravidou. Ele já é sugado para o processo de concepção naturalmente. Foi ele que buscou. E qual dessas doenças? Dependendo dos desarranjos que ele tenha provocado no seu perispírito, na tessitura perispiritual, uma dessas doenças vai se manifestar. Então, a justiça divina se faz automática. O único responsável por todas as consequências é ele, né?
que está vivendo em profundo desequilíbrio. No entanto, comentei, se os nossos irmãos encarnados, visivelmente confinados à devassidão, resolvessem reconsiderar o próprio caminho, se voltassem à regularidade através da renovação mental com alicerces no bem, isso seria ganhar tempo, recuperando a si mesmos, amparados com segurança, os amigos desencarnados. Usando a alavanca da vontade, atingimos a realização de verdadeiros milagres. Entretanto, para isso, precisariam despender esforço heróico. E aí a gente lembra de Chico, né? A gente evolui pelo suor do trabalho ou pela lágrima da dor. Eles aqui poderiam ter um esforço heróico e um trabalho árduo de reforma íntima, o que daria muito suor de trabalhar, de se esforçar, de se dedicar, ou continuar na vidinha que estavam, terem uma reencarnação compulsória e sofrerem aquela cura dolorosa com muita lágrima. A gente sempre evolui pela desidratação, né? Eu sempre me lembro, né? A gente toma isso como impossível, mas eu sempre me lembro de Paulo, né? Quando no caminho de Damasco encontra Jesus e Jesus pergunta: Saulo, por que me persegues? E ele cai de joelho cego, em profunda comoção, e dali ele se transforma em Paulo, um novo homem, né? É uma transformação quase que instantânea, porque era um homem de muito caráter, muita força, mas muito mal, e que de repente se transforma num trabalhador do Cristo. Observando os beberrões, cujas taças eram partilhadas pelos sócios, que lhe eram invisíveis, né? Os sócios ocultos, né? Hilário recordou: ontem visitamos um templo em que desencarnados sofredores se exprimiam por intermédio de criaturas necessitadas de auxílio. E ali estudamos algo sobre mediunidade. Aqui vemos entidades viciosas valendo-se de pessoas que com elas se afinam numa perfeita comunhão de forças superiores. Aqui, no restaurante, nesse bar, tanto quanto lá no centro espírita, será lícito ver a mediunidade em ação? Sem qualquer dúvida, confirmou o orientador. Recursos psíquicos nesse ou naquele grau de desenvolvimento são peculiares a todos, tanto quanto o poder de locomoção ou a faculdade de respirar, constituindo forças que o espírito encarnado ou desencarnado pode empregar no bem ou no mal de si mesmo. Então, nós nos acotovelamos, né? No dia a dia. Quem se acotovela, cara palha? Nós, encarnados e desencarnados, né? A plateia aqui está lotada de desencarnados e nós estamos nos acotovelando. Se geramos sintonias adequadas e temos canais mediúnicos abertos, a associação é inevitável. Então, nós podemos trabalhar para o bem ou para o mal. Ser médium não quer dizer que a alma esteja agraciada de privilégios ou conquistas feitas. Muitas vezes é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes, com as quais se afinam de modo perfeito. Você vê, o Dionísio fez o estudo do Libório, quem era obsessor, quem era obsediado, né? Ali era uma conjugação, né, de forças, ambos se desejavam, ambos gostavam daquela sintonia vibratória. Pois não. Simbiose parasitária. É uma simbiose parasitária. Perfeito. É interessante o processo dessa, vou usar o seu termo, que é isso mesmo, simbiose parasitária, que a gente vê o obsidiado como vítima. Nada disso. O obsidiado é sócio do processo. Porque se ele não desejasse, não haveria obsessão. Lembra que quando nós estávamos vendo no capítulo passado, Aulus comenta que o marido da Celina quis inicialmente obsediá-la e não teve portas abertas, né? Ele não conseguiu.
E aí ele se afasta e acaba se recuperando e passando a ajudá-la. Quer dizer, é ajudado por ela, mas trabalhando na caridade. Mas ele tenta obsediar Celina, mas como Celina vigiai e orai, mantém o pensamento firme, não consegue. Com as quais se afinam de modo perfeito. Ali uma simbiose, servindo ao escândalo e à perturbação, em vez de cooperarem na extensão do bem. Por isso que não basta a mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem. Não basta. Precisamos da doutrina do espiritismo, do cristianismo puro, a fim de controlar a energia medianímica de maneira a mobilizá-la em favor da sublimação espiritual na fé religiosa, tanto quanto disciplinamos a eletricidade a benefício do conforto da civilização. E ele fala aqui da eletricidade, a gente sabe, né? Hoje, aqui, a eletricidade dominada está sendo útil para a nossa apresentação. Projeção, transmissão, né? O som, tudo, nós estamos usando a eletricidade. Mas um raio que caia de repente na sua cabeça é é uma eletricidade descontrolada. Assim é a mediunidade. Mediunismo não é espiritismo, né? Existem médiuns desde que mundo é mundo. Mas o espiritismo nos dá instrumentos adequados para educar a mediunidade, para que ela seja um instrumento da nossa reforma moral e instrumento do bem. Por isso estamos aqui hoje, né? Por isso que nós aqui estamos sentados aqui discutindo esse assunto, porque ele nos interessa em particular. Quando Kardec diz no Livro dos Espíritos, né, ele pergunta aos espíritos, os espíritos nos influenciam? Eles respondem, de tal maneira que eu chegaria a dizer que eles é que comandam vocês. Então, como a gente tem essa certeza, né, que está na doutrina, temos os canais mediúnicos abertos, o que nós temos que fazer? Educação, estudo, prática educada, trabalho para que isso seja uma ferramenta de melhoria. Conclusões até aqui do texto. O que podemos concluir até agora é que a mediunidade não é privilégio do espiritismo. Eu acabei antecipando, né? Mediunismo, né? As pitonisas eram médiuns maravilhosas no Antigo Egito, há mais de 4.000 anos atrás, e estavam lá, e não eram espíritas. Qualquer pessoa pode ser médium. Nós todos somos médiuns, uns mais aquinhoados, outros menos aquinhoados fisicamente para a atividade. E nos exemplos que André Luiz nos descreve, a maior parte deles não tem consciência da sua mediunidade. Isso é a maioria das pessoas, né? O que não impede que eles desenvolvam um processo de intercâmbio. E se eles não têm nem consciência de que são médiuns e não se educam, que tipo de associação eles criam? As piores possíveis. Um processo de intercâmbio com alguma entidade espiritual que tanto pode ser negativa, nos exemplos descritos até agora, como positiva, como está no final do capítulo. Ele vai fazer uma sinopse bastante interessante disso. E Aulus nos descreve qual o caminho para o uso adequado da mediunidade, que é a doutrina espírita, baseada nos princípios puros do cristianismo, ou seja, dos conceitos éticos morais que Jesus nos legou, sem os acréscimos e alterações que foram incluídos nos últimos 1.500 anos. Que é o espiritismo real, né? É o evangelho do Senhor. Conclusões. Vamos continuar. Assim, a nossa mensagem aos médiuns, que fica do livro, e nós ressaltamos aqui no estudo, os médiuns em desenvolvimento a mensagem para todos nós. Os casos de contato com o mundo espiritual não aumentaram depois que iniciaram o desenvolvimento. Eles já aconteciam sem que a gente percebesse. Quando você começa a fazer o desenvolvimento mediúnico, parece, puxa, agora eu estou... Não, você apenas começa a estar sensível, percebendo o que está acontecendo. Os espíritos sempre nos informam que precisamos elevar os nossos pensamentos e sentimentos para entrar em contato com esses espíritos superiores. O nome do jogo, na mediunidade, é vibrar no nível dos espíritos superiores, né? Dos nossos mentores espirituais. Se ainda estamos entrando em contato com espíritos atrasados, é porque estamos sintonizando com eles. Sempre
Quem rege essa relação é a sintonia vibratória. Abandonar o desenvolvimento mediúnico não impedirá o contato, né? Você começa a desenvolver, a pessoa tenho medo disso, vou parar, vou abandonar, vai continuar médio, vai continuar tendo contato, apenas vai estar indisciplinado e sem controle e ela não vai perceber. Adotando os ensinamentos ético-morais de Jesus que o Espírito reforça. É mais fácil fazer isso com a ajuda de mentores da casa. Prática doutrinária na casa espírita. A prática é tudo. Assim como na ginástica, o começo é difícil, mas os resultados são garantidos. O que falta sempre para a gente é perseverança, né? A gente começa e para, começa e para. O exemplo da ginástica é bom, né? A gente sempre diz que vai fazer ginástica 3 vezes por semana e não faz nenhuma vez por semana. Em mesa, lautamente provida com fino conhaque, um rapaz fumando com volúpia, quer dizer, com muito prazer, né? E sob domínio de uma entidade digna de compaixão pelo aspecto repelente em que se mostrava. Escrevia. Estudemos, recomendou o orientador. O cérebro do moço embebia-se em substância escura e pastosa, que escorria das mãos do triste companheiro que o enlaçava. Via-se-lhes a absoluta associação na autoria dos caracteres escritos. A dupla em trabalho não registrou a presença deles. É sempre assim, né? Espiritualidade superior, quando se aproxima, aqueles espíritos que vibram numa faixa mais próxima da matéria não percebem a presença deles. Nesse instante, anunciou Aulus atencioso. Nosso irmão desconhecido é hábil médium psicógrafo. Ele é um psicógrafo, né? Tem as células do pensamento integralmente controladas pelo infeliz cultivador de crueldade sob a nossa vista. Ele é um médium psicógrafo, mas sob uma influência muito negativa. Imanta-se-lhe a imaginação e lhe assimila as ideias, atendendo-lhes aos propósitos escusos. Então ele começa a fazer uma análise por que essa sintonia, porque ele tinha propósitos escusos, através dos princípios da indução magnética, de vez que o rapaz, desejando produzir páginas escabrosas, encontrou quem lhe fortaleça a mente e o ajude nesse mistério. Então ele era um jornalista e queria fazer páginas escandalosas que dessem bastante sucesso e audiência, né? O famoso jornal que você torce e sai sangue. Então teve uma entidade que se aproximou para satisfazer esses desejos dele. Encontramos sempre o que procuramos ser. Finda a breve pausa que nos compeliu à reflexão, Hilário recomeçou. Hilário, o perguntador, né? Todavia, será ele um médium na acepção real do termo? Será peça ativa em agrupamento espírita comum? Não, não está sob qualquer disciplina espiritualizante. É um moço de inteligência vivaz, sem maior experiência da vida, manejado por entidades perturbadoras. Não porque, para ele ser médium na casa espírita, ele tinha que iniciar um trabalho de estudo, né? E por isso a gente sempre preconiza o estudo como base para uma mediunidade sadia, né? É o estudo, e é o que nós estamos fazendo aqui, que nos dá forças para seguir em frente. Entre as excitações do álcool e do fumo que saboreiam juntos, a simbiose, pretendem provocar uma reportagem perniciosa envolvida em uma família de duras aflições. Mas adiante, André Luiz nos diz: o quadro sob a nossa análise induz a meditação nos fenômenos gerais de intercâmbio que a humanidade total se envolve sem perceber. E aí é Kardec, Livro dos Espíritos, né? Os espíritos influem na sua vida de tal maneira que eu ousaria dizer que eles que lhe comandam, né, no dia a dia. E como nós, no nosso dia a dia, nos acotovelamos com milhares de espíritos, a disciplina e o rigor mental tem que ser imenso, né? Assim, concordou o orientador,
Faculdades medianímicas e cooperação do mundo espiritual surgem por toda parte. Onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. Então, essas correntes mentais têm que estar em padrão vibratório adequado. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Daí concluímos quanto à necessidade de vida nobre a fim de atrairmos pensamentos que nos enobreçam. Trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço ao semelhante, respeito à natureza, oração, constituem os meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida, porque damos e recebemos em espírito no plano das ideias, segundo leis universais que não conseguiremos iludir. Mas tem um detalhe aqui importante para nós refletirmos, né? Trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço aos semelhantes, caridade. Nós estamos perseguindo isso. Então, é um bom sinal para nós, né? Nós estamos no caminho bom, no caminho certo. Mas aquele desequilíbrio que o dia a dia nos leva, aquela raiva, aquele descontrole emocional por um evento, uma fechada brusca no seu carro, que lhe levou quase a um acidente, né? O empurrão no metrô que te deixou meio desequilibrado e que dá aquela raiva. Esse é o momento de desequilíbrio que nossos irmãos que estão ali nos acompanhando dizem, oba, é agora, né? E às vezes eles estão até nos acompanhando, porque diz assim, esse cara é parada dura, mas eu vou pegar ele na esquina. E ele vai. A primeira falha que você começa, ele se associa e começa a lhe buzinar, né? Então aqueles pequenos momentos, ou muitos momentos que a gente tem de desequilíbrio colérico, raiva exacerbada por uma coisa que desagradável que acontece na nossa vida, ali é uma porta. É uma porta. Então você está fazendo tudo direitinho. Trabalho digno, vem ao centro, toma passe, bebe água fluídica, faz prece, faz caridade, participa da campanha do quilo, faz a ronda do pão. E aí levou um pisão, teve uma crise de raiva. Entrou pelo cano. Então, forças viciadas. Como reverter essa situação na vida, né? A gente tem que buscar trabalho digno, evitar atividades eticamente duvidosas. E hoje está uma festa, né? Você se associa na internet a um influenciador e começa a divulgar coisas absolutamente absurdas, que qualquer leitura atenta vê que é uma asneira. E as pessoas divulgam, mandam, postam para tudo quanto é lado, eticamente duvidoso. Bondade, atitudes antissociais, né? A gente tem que evitar as atitudes antissociais e centrar sempre na bondade, na caridade. Compreensão fraterna, incompreensão, egoísmo, preconceito. E aí quando eu estava lendo aqui a apresentação antes, me lembrei da compreensão fraterna, a gente até comentava isso. O atendimento fraterno é até a paciência de ouvir com atenção, não é, Gesildo? Às vezes você não precisa falar nada, né? A pessoa só quer desabafar. Então você presta atenção com carinho, com atenção, a pessoa vê que você está acompanhando a história dela, aquilo já faz um bem terrível. Mas se você é indiferente, egoísta, não está com tempo, não dá o seu tempo, porque doar o seu tempo, o seu ouvido, é uma caridade gigante. Serviços ao semelhante, contraponto com o egoísmo, o orgulho, respeito à natureza, atividades sociais e econômicas destrutivas. A gente se associa a isso, sem perceber. É engraçado que eu me lembrei disso e disse, poxa, nós como cidadãos, né, que já temos uma certa consciência na vivência da casa espírita, nós não saímos por aí destruindo, cortando árvores, ou em benefício próprio, ou benefício econômico, destruindo a natureza. Mas às vezes na internet a gente associa a movimentos e associações e grupos que trazem enorme prejuízo. E nós fazemos isso no embalo, né? Puxa, está na moda, todo mundo faz, por que eu não vou fazer também?
E a oração, né? A prece é fantástica. Isso, o lado esquerdo te gera uma mediunidade positiva, equilibrada. Do lado direito, você fica aberto a processos obsessivos. No livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, né, o objetivo essencial desse livro é o de focalizar assuntos relacionados com o mediunismo, lembrando a importância ambiencial para o obreiro da seara mediúnica. O médium que preza a faculdade que Deus lhe concedeu e que deseja converter-se em servidor operoso, não deve habituar-se aos ambientes viciosos, onde os frequentadores encarnados e desencarnados, pela expressão inferiorizada dos seus sentimentos, constituam ameaça ao seu equilíbrio interior. Mesmo aqueles medianeiros que se caracterizam por relativa segurança, sofrem os reflexos vibratórios de semelhantes ambientes. Devemos considerar que é o médium, em tese, uma criatura falível, igual a todos nós, mas é médium. Ou seja, o espírita se protege melhor se evitar certos bares, boate, festa, carnaval, né? Todas as festas que possam levar a um desequilíbrio coletivo. A circunstância mesma de ter mais apurada sensibilidade torna-o mais acessível às influenciações psíquicas, frequentando ou não a casa espírita. Gilberto reforçou muito isso, né? Mediunidade não tem a ver nada com espiritismo, e se você é médium, você é médium, frequentando a casa espírita ou não frequentando a casa espírita, parando de estudar ou não. Mas se você educa, você colhe benefícios. A casa mental do medianeiro deve estar sempre custodiada pelo amor e pela sabedoria, pela moral e pela compreensão. Somente o obreiro que já se realizou a si mesmo, através da faculdade bem desenvolvida e cristamente educada, saberá resguardar-se com êxito. Somente o medianeiro portador de apreciáveis valores morais poderá, sem prejuízo, neutralizar as influenciações perniciosas. Então, essa última frase só ressalta, queria comentar para nós, que são duas atitudes, né? É o estudo, porque a gente tem que dominar esse conhecimento do intercâmbio entre mundo material e mundo espiritual, entre encarnados e desencarnados, e temos que trabalhar profundamente nossa atitude moral, né? Então nós temos esses dois deveres fundamentais. E acabei cedo, vocês ainda podem comentar alguma coisa. Eu estava com medo que eu fosse extrapolar o tempo, corri pra caramba, mas assim é bom que todo mundo gosta de falar e tem tempo para vocês falarem. Fala, Glória. Duvido que você não tenha uma contribuiçãozinha. Você sempre tem uma boa contribuição para nos dar. Edmundo, pega o microfone lá, por favor. Está aqui, Marisa. A Glória com certeza tem alguma coisa importante para nos dizer. Não, eu não tenho nenhum comentário extra a fazer, a explicação foi ótima. Eu só fico pensando o seguinte, eu acho que é muito importante a gente entender que, eu me coloco às vezes ouvindo isso, que nem sempre a gente pode estar distante de determinados lugares, né? A gente não vai viver uma vida monástica, né? Porque na realidade a gente não é, né, espírito monástico. Então assim, a gente tem que entender a necessidade que a gente tem de quando a gente frequenta esses lugares, isso é inevitável, né? Onde a gente se cerca de pessoas que estão nessa condição e observa, né, o estado de cada um, a gente poder fazer uso do nosso conhecimento naquele lugar mesmo, se colocando em oração por alguém que está numa situação em desequilíbrio, né? Percebendo um desequilíbrio maior em alguém e dizendo, poxa, vou entrar em oração para que esse espírito possa de alguma forma ter uma proteção, né? Ter o cuidado de aconselhar ou de uma forma social, colocar aquilo, tentando conduzir as pessoas para uma situação melhor. Assim, eu acho que é o conhecimento que faz a gente, porque monasticamente ninguém vai viver. E eu acho até perigoso a gente colocar isso como uma situação de
de regra, né? Então eu vou evitar esses lugares totalmente, eu passo a não me coadunar com os meus amigos ou com as pessoas que eu gosto, porque eles não observam essa linha, então eu vou ficar em casa, eu não frequento, eu não participo. Não, eu acho que a gente tem que participar e a gente tem que, pelo conhecimento, né, se colocar numa situação de equilíbrio, tentar equilibrar o lugar, lógico que você não vai conseguir totalmente, mas tentar, no máximo e dentro do possível, né, equilibrar e ser, né, fonte de equilíbrio para aqueles que de alguma forma não estão conseguindo, né. Dá para a gente, mesmo nesses lugares, dar uma paradinha, fechar o olho e mentalizar e pedir que alguma coisa seja feita ali. É isso que eu posso contribuir, foi o que eu pensei. Oi. Com relação ao estudo, de modo geral, né, a gente vai ver que está mexendo com mediunidade, está se referindo à mediunidade. E, na verdade, todos nós estamos num momento, né, falíveis, mas o que vai nos dar a sustentação necessária, além do estudo, dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos dá como embasamento para que a gente possa ter um conteúdo doutrinário e desenvolver o lado moral, é a nossa vontade. Como diz o Leon Denis, a vontade é uma das forças, né, que nós temos mais importantes e que vão nos arregimentar, né, de condições para que a gente possa vencer, inclusive a essas intuições, a essas infestações na nossa vida, né, porque a gente já estuda, né, e a gente vai percebendo o que é que está entrando diferente na nossa vida, o que é que entrou diferente nesse dia, porque veio esse pensamento. Essa ideia não é minha. Então, o que está havendo? É preciso que a gente possa fazer com que a gente analise isso com qualidade, com a qualidade que nós já temos. Porque senão a gente vai ficar estufado de doutrina espírita, né, de conhecimento espírita, e a prática zero. O que a espiritualidade superior está batendo na nossa tecla atualmente, a ponto de a gente ficar até um tanto desconfiado e desorientado que a gente está fazendo muito pouco, é isso. Vocês estão produzindo muito pouco. Nós já temos isso, o encontro de Jesus está recheado por estudos dessa natureza, porque eles estão dizendo o seguinte: aproveitem esse momento, aproveitem esse manancial que é a doutrina espírita e procurem praticar, porque já tem muito estudo, mas pouca prática. E esse encontro está justamente no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando exatamente de quê? Da agressividade. Está lá muito bonitinho o título, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Quem é brando e pacífico? A gente tem que aprender, é uma lição de todo dia. Então, a vontade é justamente essa alavanca que vai fazer com que a gente comece a vencer a gente mesmo, perceber que a gente está fazendo pouco e começar a fazer melhor. Quem? Ana Cláudia. Eu queria assim falar, né, sobre mim, assim, dizendo assim que nós temos raiva, nós estudamos a doutrina espírita, mas a nossa inferioridade, nós ainda temos raiva. Eu acho que a doutrina espírita, ela nos ajuda a sair desse estado mental negativo mais rápido, porque eu já fui mais raivosa, agora eu estou um pouquinho melhor. Não vai dar microfonia. Por favor, obrigado.
E vou começar ao contrário, né? O comentário dela para a gente fechar, que aí agora o nosso tempo avançou. É verdade, concordo com você, gênero, número e grau. E a gente tem que se policiar muito, porque é muito fácil a gente se desequilibrar e ficar com raiva, com ódio, com ira e com vontade de bater no outro. Isso é muito fácil. Então, é uma disciplina e um monitoramento constante, né? Eu acho que esse... Mas o doente começa a se curar quando ele conhece a sua doença, né? E nós temos que ter essa capacidade introspectiva de saber aonde estão as nossas fraquezas, né, ancestrais, que vieram de encarnações passadas e que nos afligem, e a gente tem que combater. É difícil pra caramba, nós todos caímos, por isso que eu comentei isso, porque eu sei que isso é um problema comum, nosso, todos nós, né? Temos esses desequilíbrios que são tenebrosos. E aí, aproveitando o que ela comentou, seguinte, Leon Denis diz aquilo, a vontade é a nossa mola propulsora, mas também diz no problema do ser do destino da dor, logo no iniciozinho, que diz, a vontade é uma das características que nós menos temos. Vontade é o que nos falta, né? E vontade é aquilo que nos leva a perseverar e aplicar adequadamente o estudo, a disciplina. Isso que ela falou, está monitorando, me desequilibrei, não posso me desequilibrar, mas essa vontade nós não temos. Então, a mensagem do Leon Denis é chave para nós cultivarmos essa característica importante da vontade, que é o que nós menos temos na nossa vida e temos mais dificuldade de aplicar, né? E a Glória comentou, nós não vamos viver num mundo monástico. É verdade. Aliás, nós estamos planejando agora para vocês encontro fraterno todo sábado e domingo, de todos os sábados e domingos do ano todo, para todo mundo ficar sempre vibrando positivo. Mentira, ninguém aguenta. Mas, Glória, você fez uma declaração importante, porque quando a gente sai, mesmo que a gente vá para um bar, para conversar com os amigos, né, para bater papo, para comemorar, para celebrar, né? Por exemplo, as poucas vezes que você pode sair para celebrar a vitória do Vasco, que são poucas e tudo, então, isso não tem nada a ver. O problema desse ambiente que foi descrito aqui por André Luiz, por Aulos, é a esbórnia, né? É a esbórnia. Você não vai para a esbórnia, você vai para uma atividade social. O ambiente é perigoso? Sim, mas aí você mesmo deu, né? Você ora antes, tem que orar. Oração é em qualquer lugar, né? Você pode orar no metrô, pode orar no bar, pode orar no ponto de ônibus, se você está sentindo um certo desequilíbrio ali, mas são atividades sociais normais, né? Nós não vamos ser reclusos e vamos para o alto do Himalaia. Não estou recomendando ninguém ir para o alto do Himalaia e virar um eremita para fazer meditação, né? Só levar livro de Joana de Ângeles e Emmanuel e tal. Não. Mas não é a esbórnia. Ele descreveu a esbórnia, né? Aquela coisa que você vai para uma situação de total decadência moral. Só brincar um pouquinho, não tem nem condição de É verdade, Mauro. A gente não tem capacidade moral nem de subir o Morro da Tijuca. Muito obrigado, boa noite, bom trabalho para todos. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Questão mesmo da gente prestar atenção nesses lugares onde a gente ainda tem essa possibilidade de queda, né? Porque esses lugares, se eu tenho uma queda com bebida, eu tenho que ter cuidado. Se eu gosto eu tenho que me atentar a esses determinados locais. Mas sempre que eu saía com os meus amigos, eu sempre faço uma prece antes de sair, para encontrar com eles, seja no bar, seja em qualquer lugar. E quando chegar, agradeço. E geralmente sempre deu certo. Nunca, pelo menos até a hora que eu estava lá, nunca deu nenhum BO, não. Correu tudo bem. Eles bebiam muito, né? Mas a gente está alerta, é verdade, né? E com cuidado com o que toca a gente.
Qual é aquela questão que atrai a gente? Para que a gente possa chegar... Exatamente, você tem que ter cuidado com o ponto fraco da gente.